António Tavares Lamego, 71 anos. Sou natural da freguesia do Pinheiro, não sei da verdade. Mas vive aqui na Partilhão? Sim, dizendo, aqui vivo cá há 40 e tal anos. Não, as memórias é quase desde criança, porque eu desde miúdo me deslocava sempre, continuamente em Portugal. Era a freguesia, ou até era para, em vez de me deslocar para a sede do Conselho de Libertad, tive sempre por hábito, por tendência, deslocar mais para Portugal, portanto, uma freguesia do Pinheiro extremamente longa, e eu nasci na parte mais a norte da freguesia, mas próximo do limite com o Partilhão, portanto, era muito mais fácil deslocar para a freguesia de Partilhão. Lembro-te quando era jovem que vinha fazer a Partilhão? Vinha fundamentalmente ter com os amigos, vinha aos bailarinos como que havia aqui na freguesia de Portugal, nas duas coletividades existentes, o Clube de Bência e o Clube da Baroa, e era um convívio com os amigos, colegas de estudo, portanto, fundamentalmente dentro destas atividades económicas, era fundamentalmente em ligação à via, nos bairros moliceiros, a apanha do moliço, o junco, e porque havia mais a parte da construção naval interligada à execução de vários novos e reparações e manutenções dos bairros existentes. Fez a escola primária do Pinheiro? Sim, sim. O curso académico passou por 4 anos por um seminário de missionários de Tomar, no Convento de Cristo, e ensinar São Jardim. Depois passei para um colégio no Bertazzo, São João de Brito, depois colégio de Estarreja, liceu de Aveiro, e depois o Porto, o Instituto Superior de Engenharia Civil. Depois, porque já cá em Portugal já namorava cá em Portugal. Foi nos famosos bailes que conheceu Foi, a esposa? pouco. Era típico, característico. Embora eu conhecesse mais o tempo de colégio. Como é que resolveu ficar em Partilhão e quando não continuar no Porto? Não, foi as consequências da vida. Portanto, naquela altura foi que veio a fase onde fui estudar para o Porto em 72, depois fui apanhado pela vida militar, fiz uma comissão em Angola, regressei e fui acabar o curso. Pronto, e comecei a minha vida profissional naquela altura, com dificuldades diversas. À época tinha se dado 25 de Abril e os empregos e o trabalho não era assim uma coisa tão fácil ou tão de adquirir como isso. Consegui na altura trabalhar para um GAT, Gabinete de Apoio Técnico para Figueiró dos Vinhos, onde estive lá um ano. Depois consegui vir para mais perto, para a Câmara de São João da Madeira. Da Câmara de São João da Madeira passei pelos serviços municipalizados de Estarreja e desde 1 de janeiro de 84, exclusivamente profissão liberal. Passou pela Guerra Colonial. O que é que recorda dessa altura? Recordo a guerra em si, a vida militar, um choque um pouco, ainda antes de 25 de Abril, portanto um choque inesperado, mas próprio da vida, fazia parte da juventude da época. Fiz uma comissão no norte de Angola, perto da fronteira com Zaire. Fiz a parte que me competia de missão de responsável por um pelotão, procurando fundamentalmente a nossa autodefesa não caíram muitos colegas, às vezes facilitavam a vida em si, e infelizmente depois houve diversas vítimas. Eu, inclusive, tive 4 mortes no meu pelotão, mas fui por acidentes. Pronto, isso acontece. Aliás, acontecia muitas vezes, sobretudo em Angola. Eu só uma vez fugir à tropa naquela altura? Sim, por acaso é verdade. Se eu fosse assim, formamos 2 batalhões em Évora, um para Angola e para Moçambique, um para Angola e outro para a Guiné. Tinha pré-planeado, se o meu batalhão fosse para a Guiné, tinha tentado a fuga na altura, para a França. Tinha uma espécie de pré-planeamento nesse aspecto. Naquela altura, muita gente aqui ia para a França de salto. Portanto, não era assim tão difícil como isso. Já havia pré-orientações, não é? Iria ter trabalho lá? Tinha as coisas? Não. Isso à aventura, como todos iam, normalmente. Evidentemente, não seria engenheiro civil hoje. Não, regresso após o 25 de Abril, logo de imediato. De surpresa, não estávamos a contar. Ainda demorou alguns dias a chegar no interior do mato a notícia. Não soubeste no dia 25? Não, passado 3 ou 4 dias. Havia um zoom qualquer que tinha havido qualquer coisa. Teria havido na metrópole, como se chamava em época, qualquer coisa, mas não sabíamos, só depois é que fomos informados. E como é que receberam
naturalmente com satisfação, todos nós. E depois como é que foi o regresso? Foi logo de imediato? Não, não, depois ainda fiz lá mais cerca de 8, 9 meses. Depois foi a fase pronto, de transformação e de entrega das coisas, portanto, ainda houve mais um bocado, embora diferente, já numa mentalidade diferente. Estava diferente do país que tinha abandonado há uns tempos bem? Estava igual. Ao fim de cerca de 2 anos, pouco ou nada à época tinha mudado, não é? Vivia-se uma mentalidade diferente, vivia-se uma mentalidade revolucionária, própria, própria da época e da juventude da época. O deixar crescer as barbas, que era uma coisa que antes do 25 de Abril não era uma coisa muito primitiva, se assim se possa chamar. Pronto, depois foi diferente. Foi. A última vez que eu fiz a barba à cara, à Gillette, foi no dia 6 de setembro de 1976. Passa 25 de novembro em Portugal. Muito pouca coisa. Quase nem foi assim não. Por acaso tinha um colega meu, grande amigo meu, que fez parte dessa mesma revolução. E quando regressou da tropa, regressou para aqui, para a região? Ou foi? Não, foi para o Porto, porque afinal Foi para o Porto continuar a estudar. depois acabou por ir trabalhar para Sim. os trabalhos. Já estava a viver em Partilhão. Sim, desde 78. Daquela fase de transformação da sociedade do antes e do pós-25 de Abril. Sabia que isso sentia muito de peso do regime. Em parte um bocadinho, porque havia aí alguns infiltrados da PIDE. Havia sempre um certo receio, pelo menos à maneira que se foi detectando um ao outro. De vez em quando havia assim umas pequenas acusações ou detenções momentâneas, mas depois as coisas foram diluindo e foram passando com o tempo. Depois, a partir da década de 80, as coisas Então, entrou-se na democracia, entrou-se noutra mentalidade, noutras coisas. havia mais gente, menos gente? Na década de Havia bastante gente, havia muita construção civil. Havia uma série de construtores, era a atividade mais forte, era a construção civil. Portanto, qualquer pessoa que quisesse emprego era a construção civil. Tinham regressado uma série de malta da Venezuela, construtores, e portanto a construção civil era a grande atividade. A parte agrícola praticamente não tinha grande expressão. Era mais de caráter familiar, pequena agricultura de cariz familiar. A construção civil era, na realidade, havia as duas empresas em Aveiro que absorviam uma grande parte da mão de obra. Depois havia aqui meia dúzia de construtores já razoáveis para construir aqui nos arredores, portanto, aqui, Bolheiro, Mortosa, portanto, por aí. A vida cultural havia duas coletividades, havia duas bandas de música bastante fortes, a banda nova e a banda velha, que depois, no início praticamente da década de 80, com o fim de uma das bandas, portanto, também na década de 60 já se tinha sentido um pouco a quebra da parte musical, tinha sentido fundamentalmente pela imigração. Depois do 25 de Abril começou muita gente a fugir, sobretudo aqui para a Europa, para a França, e começou a haver um pouco a quebra cultural. Acabou por haver a banda Clube Paranaense se manter, portanto houve ali uma interligação e salvou-se uma coletividade. A outra coletividade acabou por enveredar pela atividade esportiva, a Associação Cultural e Recreativa Sá da Guedes. Também havia muito teatro, na altura, tanto numa coletividade como na outra. O teatro, infelizmente, acabou ao longo do tempo, praticamente. Na prática, morreu mesmo, não é? Por isso, a substituição apareceram o Reis Folclórico, apareceu os Cantares da Ria, portanto, apareceu uma outra atividade culturalmente. Portanto, a freguesia em si, creio que tem um nível bastante razoável entre o grupo musical de música popular, o Reis Folclórico e a banda de Clube Paranaense, que para esta freguesia já são 3 associações bastante dinâmicas. Eu faço parte do clube da Associação Sá da Guedes. Sou sócio com mais de 50 anos, sou dirigente desportivo do Sá há 43 anos e sou presidente há 16. É basicamente desportivo, e na base desportiva temos 4 variantes de atividades. Temos o futsal, que é a grande força da coletividade, tanto em séniores como nos diversos escalões de formação.
Temos o ténis de mesa também bastante, vamos chamar bastante forte. Estamos a nível nacional, onde temos 20, 22 miúdos e miúdas a nível de formação e 5 ou 6 séniores. Temos a canoagem, que é extremamente forte, portanto estamos, das 60 coletividades do país, estamos sempre entre a 7ª, 8ª e a 10ª em si, onde já tivemos uma campeã mundial há 4 anos de cadetes, de K1 500 metros, 1000 metros. Essa secção está com 60 atletas inscritos, dos quais 90% é tudo juventude até aos 18 anos. E temos o Karaté também. Da formação é basicamente toda da freguesia. Um ou outro que vem de fora, porque não tem as outras freguesias, e que gostam ou de canoagem, ou gostam do ténis, ou gostam de futsal. Não havendo, os pais trazem-nos. Sim, a freguesia do Paranhão tem uma população de 4.200 pessoas, sensivelmente. Portanto, é bastante grande. Portanto, tem a escola CMAGS, portanto, tem uma série de... Já teve mais? Não, eu acho que é adorável viver aqui, viver nestes espaços. Estamos perto de tudo, ao fim e ao cabo. Estamos perto de tudo. Toda a zona em si tem uma zona industrial envolvente, a zona industrial daqui de Sarrés, em que aqui tudo é fácil as pessoas se deslocarem para o seu posto de trabalho, tanto na parte química, pesada da parte química de antigamente, como agora na nova indústria, que estão-se aqui a desenvolver. Portanto, as pessoas aqui, além de tudo isto também ser plano, basta sair de casa um quarto de hora, estamos no trabalho. Portanto, aqui não há aquela pressão para irmos para a beira trabalhar, ir de carro, ou ir depois de comboio, mudar, e depois ir à procura. Portanto, acaba de ter um nível de vida muito elevado, que eu acho que para mim comete muita confusão. Eu ouvi pessoas para pegarem às 8 ou às 9 da manhã em tal parte, em que hora e meia mais cedo a sair de casa, mais o levantar, não é? As pessoas organizar. Portanto, eu acho que esse aspecto, infelizmente aqui, o desemprego não é assim uma coisa muito desentupada, não se sente assim muito, pelo contrário, anda-se à procura de mão de obra e não existe, felizmente num aspecto, infelizmente, e outro componente. As tradições da carpintaria naval, os barcos, a construção dos barcos e a reparação dos barcos, a tapeçaria que havia. O Parelhó foi o fornecedor dos carpinteiros navais de Alentejo, portanto, naquela zona de Sarilhos, Companhia Militar. Não é por acaso que o Sindicato Nacional de Carpinteiros Navais é aqui em Parelhó, nesta casa. Esta casa, atual Junta da Freguesia de Parelhó, foi durante largos anos o Sindicato Nacional dos Carpinteiros Navais. Já antes do 25 de Abril. Aliás, toda a grande formação de oficinas de carpintaria na zona de Sarilhos, Seixal, e aquela zona envolvente, foi gente que foi daqui. Então, também havia aqui um pouco, havia normalmente cariz doméstico, as passadeiras, os tiares que as pessoas antigas, mais idosas faziam, e as passadeiras que hoje, infelizmente, estão substituídas pelas carpetes de fabrico industrial. A construção naval ainda temos um pouco, felizmente, temos aqui duas, três oficinas de carpintaria naval, creio que eu já vi do amigo António Esteves, do Felisberto, e depois ainda há mais uns dois homens que ainda fazem pequenas reparações em bateiras, fundamentalmente. Portanto, agora vamos ver se a ideia que existe aqui da Câmara de Sarrães é dar uma certa formação, a ver se cativa algum jovem, para no futuro isto também não morrer completamente. Na parte da tecelagem praticamente morreu. Hoje a tecelagem praticamente. Creio que ainda há uma senhora por ali para o norte ainda faz um pouco fundamentalmente para o de cariz artesanal, portanto, que as pessoas sempre gostam, e ela faz frequentes feiras em mercados, como a de Vila do Conde, isso. Portanto, há sempre uma certa... pronto, as gosta. Ainda vai mantendo, mas a tendência, infelizmente, não, era fundamentalmente as bandas de música. É difícil uma mesma terra ter duas bandas de música e de grande rivalidade entre elas. Não, a grande festa era a festa de Padroeiro, a festa de São Pedro, que era uma festa altamente, muito forte. Mesmo muito forte. Também depois conseguia bastante dinheiro, a Comissão de Festas arranjava bastante dinheiro, porque dos países de forte imigração de Parelhão era a Venezuela.
e portanto naquela década de 60, 70 até 80, a imigração da Venezuela era fortíssima e a ligação desses imigrantes à terra mais fortíssima era e portanto davam grandes contributos monetários, portanto que acompanhados na altura de menor influência, sobretudo da França e da Alemanha. Portanto, conseguia-se a comissão de festas tinha o grande prazer de representar uma grande festa. Aliás, há por aí em alguns sítios fotografias do que era aquilo antigamente, a procissão à Ribeira da Aldeia, aos Esteiros da Aldeia, não sei se vocês conhecem, a Ribeira da Aldeia já devem conhecer. Era uma pomposidade, uma grandiosidade. 3, 4 dias, assim, dependia um pouco da data e da exceção para um fim de semana ou não. Havia uma comissão de festas que era nomeada todos os anos, portanto, e havia uma outra interligação também com a igreja na altura mais forte. Hoje, infelizmente, as coisas diluíram-se bastante. Fez alguma vez parte da comissão de festas? Uma vez só. Era jovem, portanto, eu estava a trabalhar para quem já sabia bastante. Pessoas, normalmente, eram pessoas fortes, idosas, mais idosas na altura, e de grande posição na terra. Portanto, eu na altura, como jovem, quando vim para Parelhões, 78, 79, puseram-me lá uma vez, eu fui com todo o gosto, todo o prazer, e trabalhei. Portanto, havia 4 ou 5 pessoas normalmente, depois faziam convites para completar um grupo de 20 a 25 pessoas. Também com competitoras pela freguesia, fundamentalmente, portanto, era essas coisas, era na base dos expeditórios. Portanto, havia a colaboração fundamentalmente reforçada, como há pouco referi, da imigração venezuelana. Também um pouco dos Estados Unidos da América, mas não tão forte à época. Havia pequenas comemorativas, como aqui a de São dos Remédios. Natal era festa de família, era festa, jantavam-se as famílias. À lareira naquela altura, porque havia lareiras, porque o nosso ambiente e meio rural era da existência da grande lareira onde as pessoas se jantavam, portanto era sempre uma festa altamente de família, em que muitas vezes algumas das pessoas pessoas tinham ido para Lisboa, isso, e portanto era das pessoas virem à terra. Acho que era o compasso, a volta à freguesia completa, com equipas de 5 pessoas, 10 ou 15 equipas, que era para dar a volta à freguesia. Na minha terra, no Avinheiro, a volta era o dia inteiro. Era uma terra muito grande, em distância, em espaço. Em Portugal procurava-se das 9 da manhã à 1 da tarde, com 10 ou 15 equipas, conseguia dar a volta à freguesia completamente. Fazia o seu peditório tradicional, né? Portanto, aquele peditório que, enquanto eu me lembro, na freguesia do Vinheiro, é uma freguesia muito mais rural que Parelhão. Me lembro plenamente de que muitas das dádivas não eram em dinheiro, eram em géneros, ovos, isto, aquilo, e portanto eram as coisas completamente diferentes. Quais são as vantagens de viver aqui? Olha, é como há bocado disso, estamos perto de tudo. Pertíssimo de tudo. Deslocamos a pé ou de bicicleta ou de motorizada a qualquer parte. Aveiro fica a 20 e poucos quilómetros. As autoestradas estão aqui à mão, é para qualquer lado. Há desvantagens que uma pessoa nos apetece qualquer atividade ou espetáculo mais pronto, de outro nível, que naturalmente não surge nos espaços mais rurais. O Porto é ali perto. O comboio até é fácil, se não for de carro, o comboio sai de Santa Venda, em São Bento, sobretudo, os grandes palcos onde se possa surgir esses espetáculos e isso, portanto, estão ali todos muito Então, as próximos. pessoas não se sentem aqui isoladas? Não, pelo menos. O que é que nota de diferente de há 40 anos para hoje? Mas tudo se transformou, tudo se modificou, modernizou-se diversas coisas, muitas coisas mesmo. Creio que o nível de vida se transformou também bastante. Era uma altura de há 40 e tal anos, havia, de 40 e tal, 50, vamos assim, havia aqui uns focos de pobreza bastante acentuados que se foram diluindo ao longo dos tempos, fundamentalmente com a imigração, fundamentalmente para a Europa. Portanto, evidentemente, infelizmente, isso é uma coisa que não se consegue eliminar, mas melhorou muito a qualidade de vida e transformou um bocadinho a sociedade
de uma série de gente que vivia nesses espaços. Destaca assim em termos de gastronomia como pratos fortes. Não, que os pratos fortes sempre houve, hoje infelizmente é o prato das enguias, quadrada de enguias, que é uma coisa que infelizmente a quantidade de enguias escasseia, a vida na ria também se transformou, a ria também morreu um pouco com o problema das indústrias em si, embora hoje já estejam mais desaperfeiçoadas na poluição, mas toda a transformação da ria, sobretudo a transformação do Porto de Aveiro, com as sucessivas alargamentos e profundidades das coisas, alterou as correntes da água das rias e, portanto, alterou um pouco. Enquanto há 40, 50 anos o nível entre baixa-mar e a praia-mar podia variar entre 20 a 30 centímetros, hoje varia mais de 1 metro. O que é muito. E esta parte em si ficou muito mais salinizada, né? Enquanto na altura era, vamos chamar, uma água semi-salgada, hoje é uma água bastante salinizada. E isso foi matando muitas coisas. E alterando também o próprio. Sim, sobretudo vegetal. Era um local de lazer para as pessoas? Não, era um local de trabalho. Sobretudo para os vasconcelos e para os conheceiros e para os mercantais. Portanto, a ria tinha centenas e centenas de barcos na década de 60. Hoje a ria está limitada a 20 ou 25 barcos, fundamentalmente dedicados ao turismo em Aveiro. E era uma fonte de rendimento? Sim, para as pessoas, sobretudo para os lavradores, para a debaixo das terras, para ganharem algum dinheiro e venderem para fora também, não é? Para visitar. Sim. Podia levar à coletividade de Sá da Guedes, levar lá as suas secções, ao seu pavilhão que é propriedade nossa, ao outro espaço onde se dedica ao ténis de mesa, ao espaço da canoagem, na Ribeira da Aldeia. A igreja também não é bastante valiosa a nível de arquitetónica. Tem 2 ou 3 capelas que existem em si. E uma gastronomia, comer uma caldeirada de enguias. E enguias fritas e molhos de cabeça. Temos um largo de um centro de freguesia, um centro cívico, que dificilmente se encontra no país. Não sei se já viu a configuração da praça. Que antes eram 8. E agora para exportar, portanto, que é uma praça bastante única a nível de configuração e de distribuição. Urbanisticamente é uma freguesia muito importante e muito central, porque deste núcleo central da freguesia nascem 8 a 10 estradas. Portanto, é um centro com uma radiação de desenvolvimento urbanístico extremamente engraçado, que mais de uma freguesia de conceito tem.